Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre como as redes sociais influenciam a gente a gastar mais dinheiro. A gente está vindo de uma série de vídeos falando sobre impulsividade nos gastos e a rede social, por incrível que pareça, ela traz esse viés de consumo, já que a gente vê muita gente em restaurante, viajando, e isso acaba incentivando a gente a gastar mais, por incrível que pareça. E aí pode acabar prejudicando as nossas finanças pessoais. A gente vai dar uma olhada aqui, que essa reportagem está falando sobre isso. Na verdade, isso aqui é um estudo. E antes da gente começar, não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e vamos lá pro vídeo. Então esse estudo fala como as redes sociais podem fazer você gastar mais e prejudicar as suas finanças. Então aqui já logo de cara fala de uma moça que ela está viajando com o marido, eles vão viajar para a Irlanda, e ela está pensando se ela vai gastar ou não $3.000 para comprar uma bolsa Chanel. E por que ela está pensando nisso? Porque ela viu amigos e celebridades usando a bolsa. Aonde? Numa rede social. Então, a partir de ela ter visto, ela já está cogitando a hipótese de comprar essa bolsa, uma bolsa Chanel, por $3.000. E aí aqui ela fala assim, eu tenho a ideia fixa de ter essa bolsa Chanel e é algo que eu vou fazer em breve, ela afirmou. E por que isso? Porque na rede social dela, o que ela gosta de fazer? Ela gosta de ver bolsa. Então ela fica vendo bolsa. Por conta de ficar olhando esse tipo de assunto, ela está disposta a gastar os $3.000 na bolsa. E isso não é a primeira vez. Quer ver só? Então ela já fez alguma coisa parecida com isso, que ela comprou uma bolsa Prada durante uma viagem para a Itália. Na outra viagem, eles estão indo para a Irlanda e vai ver se compra ou não, mas ela já falou que provavelmente vai comprar uma bolsa Chanel, mas na viagem para a Itália, ela já comprou uma bolsa Prada. Por que isso? Porque o marketing das redes sociais, ela afirma aqui, que não é um anúncio, não é uma empresa fazendo comercial, não é uma equipe de marketing gerando desejo de comprar. São pessoas reais fazendo coisas reais. Isso faz com que você se identifique com a pessoa e entenda que aquilo é normal. Ela mesma já fala aqui que ela é influenciada a fazer o que eles estão fazendo, porque parece que eles estão curtindo. A gente percebe hoje nas redes sociais muita gente tirando foto dos passeios, dos restaurantes, das comidas, dos lugares, e é normal. As pessoas fazem isso porque elas viajaram, porque elas foram no restaurante, por vários motivos. Só que na verdade é um momento daquela pessoa, não é a vida dela, é um momento. E aí uma pessoa posta uma coisa, outra pessoa posta outra coisa, outra pessoa posta outra coisa, e a gente vê essas postagens aleatórias de lugares, de restaurantes, de viagens, mas eles não fazem isso direto. É um momento da vida daquelas pessoas, só que são várias pessoas fazendo e a gente está olhando vários posts ao mesmo tempo. Isso faz com que a gente entenda que a vida dessas pessoas é bem simples. Só que a gente não olha, por exemplo, o sacrifício muitas vezes que essas pessoas fazem para estar naqueles lugares. Ou o quanto uma pessoa se planejou, quantos anos ela se planejou para poder fazer uma viagem para a Europa, por exemplo. O quanto ela teve que deixar de consumir, de ir em restaurante, de frequentar um determinado lugar para poder guardar dinheiro para fazer a viagem que ela queria. E outra pessoa que vai ter outra prioridade, que ela não quer ir viajar para a Europa, mas ela quer ir no restaurante, então ela está abrindo mão da viagem para ir no restaurante. Mas ela está abrindo mão de outras coisas também para poder ir no restaurante. Mas a gente que está olhando, a gente quer fazer tudo o que todo mundo faz. E isso é normal, dá vontade. Isso gera uma percepção equivocada, chamada de viés de visibilidade. Vamos ver agora, vamos entender o que é isso aí. Então aqui o pessoal do estudo está falando que o viés de visibilidade, ele vem a partir da maneira como a gente interage nas redes sociais. Então a gente está vendo as pessoas, a gente está vendo as publicações, as pessoas viajando, postando, todas elas felizes, porque ninguém vai tirar foto triste. Ninguém estaria viajando no Coliseu, lá em Roma, e aí tiraria uma foto chorando, amargurado, com depressão. Não, essas pessoas estão bem vestidas, elas estão felizes. Isso faz com que a gente interprete aquilo como um sinal de felicidade. E aí a gente quer aquilo pra gente também. Isso pode acontecer nessa viagem que eu acabei de falar, mas também acontece num restaurante, numa sobremesa
bem montada. E aí ele fala que sempre se destaca mais pelo consumo do que pelo não consumo. Aqui o pesquisador do estudo, ele dá uma situação bem característica. Se eu for na casa de um amigo, eu posso ver ele tomando café numa xícara barata e usando roupas que não são caras, ou seja, roupas baratas também, talvez até rasgada. Essa é a realidade da pessoa. Isso é o que a pessoa vive no dia a dia dela. Mas se você for olhar no perfil, na rede social dele, ele vai estar postando foto em restaurante caro e viagens incríveis. A vida, o dia a dia das pessoas não é aquilo que a gente vê nas redes sociais. Só que o que as pessoas postam nas redes sociais faz com que a gente tenha o desejo de fazer a mesma coisa ou de fazer alguma coisa parecida. Mas, de novo, a gente não sabe o quanto isso está custando para essa pessoa. Custando no sentido de abrir mão de alguma coisa. De repente, ele está tomando café numa xícara barata porque ele gosta da xícara. Ou, às vezes, ele está simplesmente economizando dinheiro. Roupas que não são caras, a mesma coisa. Às vezes, no dia a dia dele, ele usa essas roupas mais baratas para que ele, na viagem, consiga usar uma roupa mais cara ou ir num restaurante melhor. São economias que a gente faz de um lado, são preços que a gente paga de um lado para poder ter um outro benefício. E aí aqui o estudo fala que se a comunicação não for de pessoa para pessoa, ou seja, você não tá lá na casa do seu amigo, vendo os perrengues dele, você simplesmente está olhando na rede social. Isso faz com que a gente tenha um viés de visibilidade maior do que é realmente. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais a tendência de compra, de consumo. A gente gosta de comprar produtos, a gente gosta de consumir. Isso traz uma felicidade. Como a gente tinha visto no vídeo do cartão de crédito, o cartão de crédito aumenta, inclusive, essa sensação de felicidade, de prazer imediato. Esses vídeos que a gente está fazendo não tem o intuito de falar o que a gente deve ou não deve fazer, mas que a gente tome um pouco de cuidado para que a gente consiga fugir da média e estar acima da média, de modo que você tenha sim o seu dinheiro para viajar, que você tenha sim o seu dinheiro para ir num restaurante caro, mas que ele não gere dívida, que essa atitude não gere um sobrepeso em outras áreas da nossa vida, porque tem que ser tudo muito equilibrado. De acordo com os nossos ganhos, a gente precisa ter os nossos gastos. Um dos autores aqui do estudo, que é o professor lá em Toronto, no Canadá, ele afirma que os influenciadores que falam sobre finanças, eles conseguem atingir um público interessante. As pessoas aceitam as dicas desses influenciadores porque considera que são pessoas reais, estão fazendo coisas reais, assim como eu e você. Então, se uma pessoa fez alguma coisa na prática e isso deu certo, por que eu não posso fazer também? Pra gente ver que como isso afeta. Ainda bem que é na área de finanças, porque assim realmente a gente vai cada vez poupar mais para que a gente tenha um futuro melhor. Então aqui ele vai falar que os influenciadores de finanças, como eles pensam no futuro em relação aos rendimentos e as atitudes que eles tomam, faz com que eu também consiga pensar no meu futuro. Isso é legal. É bom a gente assistir, é bom a gente ser influenciado por pessoas que não pertencem à média, que saíram da média e que também tem algo a oferecer, porque se eu ficar assistindo dancinhas do TikTok, o que isso exatamente tem a oferecer na minha vida? O que isso vai agregar na minha vida? Qual é o valor que isso tem? Como isso pode mudar a minha vida? Eu não sei, mas tem gente que assiste isso o dia inteiro, provavelmente não é nenhum de vocês. E ainda aqui, os autores falam que o viés de visibilidade foi ampliado pelas redes sociais e que o consumo fica muito maior. Tudo aquilo que a gente vê na internet sobre consumo, pessoas reais fazendo, pessoas que a gente conhece, os nossos amigos, os nossos familiares, isso gera na gente um desejo de fazer igual. É um parente que trocou de carro, é um amigo que trocou de casa, é um outro amigo, um familiar que foi viajar, que foi para Disney. Isso desperta na gente a vontade de fazer coisas iguais, mas cada um tem uma realidade diferente e a gente não pode usar a realidade do outro na nossa realidade. Eu gosto muito daquela frase que fala: você não pode comparar os seus bastidores com o palco de outra pessoa, porque essa pessoa que tá aqui nessa foto, tirando foto da comida, por exemplo, esse aqui é o palco dela. Mas e o bastidor?
a gente não conhece. Então, normalmente o que acontece é a gente compara a foto dos outros com a nossa vida. Aqui, ó, inclusive aqui falando, a comida se tornou símbolo de status nas redes sociais. As pessoas gostam de tirar foto de comida. E quando a gente olha, fala pra mim que não dá vontade de comer. Claro que dá. E aqueles churrascos? Dá vontade de largar tudo e ir lá comprar um pedaço de churrasco defumado. Inclusive, esse estudo aqui traz um dado bastante preocupante, que o viés de visibilidade, ou seja, tudo aquilo que a gente está vendo, que causa na gente o desejo de fazer também, está fazendo com que a taxa de poupança pessoal tenha diminuído. Não daqui, ó, a taxa de poupança pessoal, que é a quantidade de renda disponível, que é o que as pessoas economizavam, caiu a partir dos anos 80. Eu sei que já faz bastante tempo, mas esse valor veio caindo. Por quê? Porque as pessoas estão poupando menos e gastando mais. E segundo esse estudo, diz que o viés de visibilidade tem ajudado. Inclusive a moça aqui da bolsa, ela mesma fala que se ela não esbanjasse comprando bolsas de marca, ela provavelmente economizaria o dinheiro, ou compraria outra coisa mais prática, ou até reformar a casa. Inclusive tem um relato aqui no gerente financeiro, lá de Toronto também, que diz que ele gasta $150 a mais com comida, porque o amigo dele é um influenciador que fala sobre comida, sobre restaurante. Então aqui ele fala que entra no feed do amigo dele só para ver que tipo de comida tem, para ele poder ir lá, segundo ele mesmo, gastar $150 a mais por mês de comida. Tá em dólares porque o estudo foi feito nos Estados Unidos, mas você pode colocar aqui cru, tá? Que é o nosso cruzeirinho aqui, o nosso realzinho. Inclusive, ele mesmo fala que se ele não tivesse no Instagram, provavelmente ele sairia menos para comer fora e economizaria esse dinheiro. Ele mesmo fala aqui, ó, que vai acumulando e quando você olha para trás, você faz os cálculos de quanto você gastou, provavelmente ele entrou em desespero. Nessa parte aqui, o cartão de crédito ajuda bastante a gente consumir muito, porque a gente não percebe o quanto a gente está gastando até que chega a fatura. E aí a gente fica igual o nosso amigo Bromick aqui, a gente fica bastante surpreso com a fatura. E aí, será que a gente vive numa bolha? Será que tudo isso que a gente vê nas redes sociais, será que o nosso círculo de amigos e pessoas que a gente segue, será que isso traz para nossa vida uma bolha? Aqui eles falam que a gente precisa ter cuidado para a gente não ser enganado na bolha da rede social, porque a gente se relaciona com os nossos amigos nas redes sociais e aí a gente fica dentro de uma bolha. É o que um faz, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, para onde foi, para onde não foi, onde comeu, onde não comeu, e aí a gente acha que só existe essa realidade na qual a gente só acredita naquilo que a gente mesmo faz, porque do mesmo jeito que a gente muitas vezes é influenciado pelos nossos amigos e familiares, daquilo que eles estão fazendo ou deixando de fazer, muitas vezes a gente influencia com os nossos posts, com as nossas viagens, os nossos passeios, as nossas idas em restaurantes e comidas e sobremesas maravilhosas que a gente come. Então a gente acaba sendo influenciado e influenciando pessoas a fazerem aquilo, porque a gente está confirmando que aquilo é legal. Todos nós fazemos parte dessa máquina. E tá errado? Claro que não. A gente só precisa dar um jeito de controlar os nossos gastos para que a nossa poupança pessoal não seja desintegrada com produtos, com coisas, com lugares que muitas vezes não vai trazer nenhum benefício pra gente. É só um momento passageiro. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Você acha que realmente a gente é influenciado pelas redes sociais? Eu acho que sim, porque muitas vezes as redes sociais sabem, inclusive, aquilo que a gente anda pesquisando, né, o algoritmo, e ele sabe que você quer consumir um determinado produto, determinado serviço, e eles começam a te impulsionar a consumir aquele tipo de produto. Isso faz com que a gente praticamente não tenha escapatória. É só você pesquisar um tênis, uma roupa na internet e você vai ver o seu Instagram, o seu Facebook, o seu TikTok jorrando de oportunidades disfarçadas desse mesmo produto que você pesquisou. Então fica assim, pessoal, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, vamos fugir da média. E até o próximo vídeo.